Amém, galera. Muito bom estar aqui, né, de manhã dessa vez. Faz tempo que a gente não se vê, né? Alguns aí. Mais exatamente 1 ano e meio, né? Então, pessoal, nesse 1 ano e meio aí aconteceu muita coisa. Eu sei que aqui, está bem aí, Marcelão? E lá também, né? E aí, né, justo nós estávamos conversando assim, algumas coisas essa semana. Quando eu falo nós, até essa semana no início eu estava com o Gustavo, né, lá em Campo Mourão. Manda um abraço aí para todo mundo também, né? Muita saudade aí de todos. Mas a gente estava conversando a respeito até do tema do nosso ano, né? Que é andar de maneira digna, né, daquilo, diante da nossa vocação, daquilo que nós somos chamados, né? E veio muito forte na minha mente, assim, estava pensando muito com relação à família também, né? Porque a gente também tem que andar de maneira digna, né, como uma família que somos, que dissemos que somos, né, dentro da igreja também. Então, por exemplo, pessoal, todo mundo aqui nasceu, certo? Né? Imagino, né? Sim. Ou alguém já nasceu pronto, já veio pronto, né, para cá, né? Não, né? Então, olha só, gente, interessante, né? Agora é o seguinte, pessoal, alguém aqui escolheu o lugar que nasceu? Né? Alguém teve essa oportunidade? Falou assim, ó, quero nascer naquela família, quero ser filho do Marcelão, né? Porque o Marcelão é gente boa, né? Alguém escolheu, pessoal? Né? Nós não escolhemos, na verdade, né? Mas é interessante, pessoal. Por quê? Porque esses vínculos, né, que a gente cria dentro da família, por mais que seja um lugar que nós não, né, escolhemos estar, eles acontecem naturalmente, né? Agora uma pergunta, né? Alguém aqui tem irmão? Né? Alguém que tem filho? Né? Alguém que é pai? Alguém que é mãe? Né? Então, um desses aí nós somos, né? Imagino, ok? Agora é interessante, pessoal, todas essas relações até aqui foram fáceis? Vou contar uma história para vocês que eu acho que ninguém nunca soube. Tá? Uma história minha com o Gustavo. Não sei se vocês viram, o Gustavo tem uma marca no dedo, na mão direita. Vocês já viram ou não? Sabe o que aconteceu, gente? Uma vez eu quase cortei o dedo dele fora. Né? E nós éramos pequenos, tá? Né? Quase cortei o dedo do Gustavo fora. Por quê? Nós brigamos, e sempre brigas são idiotas, né? Mas a gente ficou nervoso, né? Fui lá com uma travessa, gente, acho que foi uma travessa, ou era um cinzeiro, não lembro o que era, né? Mas estava afiado, gente, e a gente não se dá conta nesse momento, né? Fui lá e acertei o dedo dele. Sangrou bastante, né? Graças a Deus não deu ponto, mas ficou meio pendurado lá o dedo dele, né? Mas é interessante, né? A gente olhando essas coisas que acontecem, a gente vê que a gente foi muito bobo, na verdade, né? Que são tudo coisas que dava para a gente, talvez, superar. Mas é interessante, dentro dessa relação de família, eu olhando assim para o Gustavo, mais especificamente que a gente passou um tempo juntos agora, né? Mas essas coisas eu estou pensando, gente, já tem muito tempo. Tem uns 2 meses que eu venho assim, formulando algumas coisas com respeito a isso que nós vamos compartilhar hoje também, né? Tem muita coisa, tá, gente? Então, olha só, né? Eu penso assim, Gustavo, meu irmão, o Gustavo é capaz de fazer alguma coisa para que o meu amor por ele diminua? Ele pode fazer? Se o irmão for preso, eu vou deixar de amá-lo? Pelo motivo que for, eu sei que ele vai ter que pagar a consequência, mas ele pode contar comigo? Ele é minha família? Né? Gente, então, às vezes a gente falar que é uma família, às vezes é fácil, é tudo muito bonito, né? E outro caso que aconteceu na minha família em específico, já tem muitos anos isso, eu me lembro que eram pessoas muito próximas, né, na verdade, da família mesmo, assim, e eles haviam adotado uma menina, né? E eles adotaram essa menina e ficaram alguns anos com ela. E devolveram. Gente, aquilo lá não entrava na minha cabeça, né? Você tira a criança de um ambiente e depois você pega e devolve ela para um ambiente pior ainda, né? Porque imagina a cabeça dela, ela já não tem
formação aí bem estabelecida. Por quê? Porque primeiro não teve uma família. E aí depois ela tem uma família, e isso é tirado dela, né? Então eu comecei a pensar um pouco nesses detalhes, tá bom? Né? E eu acho que talvez um dos evangelismos mais bonitos e eficazes é esse da gente ter a oportunidade de adotar alguém. Por quê? Porque a gente traz uma transformação de fato na vida das pessoas, né? Então olha só, gente, essa menina talvez, né, pelo histórico de vida, ela não era uma pessoa tão fácil assim de lidar. Por quê? Porque adotaram um pouco grande e aí devolveram grande também. Gente, mas isso ainda não entra na minha cabeça, né? Por quê? Tudo que ela precisava era o quê? Um modelo. Né? Um modelo mesmo. Era de alguém que tivesse paciência, alguém que realmente pudesse dar a vida aí por ela. Por quê, gente? Vou falar um negócio para você. Né? Meu irmão brincava muito comigo. Eu falava assim, Rafael, se tiver você e a Cláudia, não, se tiver eu e a Cláudia amarrado no trilho de trem, e o trem tivesse vindo, quem você salva primeiro? Né? Ele sempre falava isso, né? Ele fala assim, é claro que você tem que salvar o irmão. Por quê? Porque a esposa você arruma outra. Né? E a Cláudia falava assim, não. Ele me escolheu, você não, ele nasceu já nessa família. Né? Então ele vai me salvar. Né? Então, gente, é um conceito até assim, né? É uma brincadeira, claro, né, gente? Essa posição aí não vai existir. Né? Agora, quando a gente começa assim, a pensar um pouco nessas coisas, realmente as pessoas, né, que são agregadas aqui à nossa família, como nós fazemos para que elas se sintam parte dessa família? Né, o que nós fazemos, talvez? Quais são as coisas? A gente pode começar a pensar muita coisa aqui, né? A gente sabe que o foco nosso é o relacionamento. Por quê? No relacionamento é onde a gente se conhece, é onde a gente pode tratar, é onde a gente pode trabalhar. Não é verdade? Então, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Para a gente chegar aqui até hoje, na história de igreja que estamos, né, do Ministério Sal da Terra, gente, muita gente teve que ser ensinada. Tá? Muita gente teve que ser ensinada, e muita gente teve que ter paciência conosco. Né? E hoje, talvez, nós não queremos ter a mesma paciência, ou talvez até um pouco mais da paciência que tiveram com a gente. E aí a gente começa a colocar, talvez, limites para que as pessoas possam crescer na medida do dom de Deus para cada uma delas. E fazemos parte da mesma família. Né? Então, gente, olha só, quando eu comecei a conhecer a Cláudia, né, hoje nós já estamos com 10 anos de casado, né, graças a Deus, né, nós começamos a conhecer bem melhor um ao outro, e cada dia a gente vai descobrindo mais coisas, né? E aí, gente, uma pergunta interessante, essas relações são importantes também? Né? Pai, filhos, irmão, esposa, namorada, é importante? São essencialmente importantes, né, nas nossas vidas. Agora, olha só, uma outra pergunta, ok? E agora aí eu quero que a gente comece a pensar um pouco melhor. Né? Essas relações, elas são importantes segundo aquilo que nos convém? Olha só. Ou também elas são segundo aquilo que são as nossas convicções. Né? E aí, pessoal, quando eu penso em conveniência, eu lembro da minha prima, que foi devolvida. E aí, quando eu penso naquilo que me convém, né? Agora, quando eu penso naquilo que são as convicções, era uma menina que deveria estar dentro da família. Né? Então, olha só, pessoal, se a gente analisa também a nossa vida com Deus, às vezes ela funciona da mesma maneira. Tá? Então, às vezes, ela funciona segundo aquilo que nos convém também. Né? E não segundo a convicção da relação. Tá? Agora, gente, e aí, são coisas que a gente já deve... Um monte... Ok. Esse aqui... Beleza. São coisas que a gente até deve ter compartilhado aqui um monte de vezes, né? Que a nossa fé, né, ela não é aquele pensamento positivo, né, que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso, gente. Se a gente olhar para a palavra de Deus, né, a gente vê ali que os homens de fé são aqueles homens que obedeceram aquilo que era a vontade de Deus.
né? Às vezes até sem conhecer e sem saber aquilo que iria vir. Então, quando a gente cantou aqui hoje, né, que Deus ele continua sendo bom, gente, aquela música ali eu vou te falar, viu? Bacana demais a letra dela, né? Se a gente começa a entender um pouco melhor as coisas, né, nós vamos aí ter uma nova perspectiva de como viver também, tá? Agora, olha só, gente. As relações, muitas vezes, elas são descartáveis, né? E a gente começa a pensar o tanto de direito que nós temos, né? E aí, gente, por quê? Porque a gente acredita que a gente não deve passar por determinadas situações dentro da nossa vida, né? E eu queria ler um trecho da Palavra de Deus, que está lá em Mateus 5, no versículo 38, para a gente começar, né, a refletir um pouco mais. E talvez já é um texto que até a gente conhece, né? Talvez nem pela Bíblia, mas por outras coisas, geralmente. Né? Que fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. 5,38, tá, gente? Olho por olho e dente por dente. Quem já escutou isso? Né? Todo mundo já escutou, né? Alguma vez. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas, né? Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Tá? Muitas vezes, gente, e eu já ouvi de muitos amigos, né, que esse versículo aqui simboliza, talvez, né, e nos ensina debilidade. Alguém concorda com isso? Não, né? Espero que não. Tá bom? Né? Na verdade, aqui, gente, aqui Jesus nos ensina o quanto nós estamos dispostos e o quanto nós devemos amar. Ok? Por quê? Porque não é ser tonto, não é ser idiota, é a disposição em amar. Ok? Quanto nós estamos dispostos? Né? Então, gente, isso no nosso meio às vezes tem se tornado algo descartável. Por quê, gente? Porque nós queremos aplicar talvez as fórmulas pré-fabricadas, né, que já funcionou em algum momento, né, e aí a gente faz mais uma vez, deu certo de novo, e a gente acha que aquilo lá é o auge. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar pela nossa experiência, nós achamos que nós estamos bons demais. Né? E aí a gente deixa de buscar o principal. Quem? Deus. O que é mais fácil, gente? Eu buscar Deus toda vez para fazer todas as coisas, ou eu trabalhar por aquilo que eu já sei? Né? Então a gente tem que pensar um pouco melhor a respeito dessas coisas, gente. Tá bom? A experiência, ela traz talvez uma estabilidade baseada numa crença. E não baseada em fé. Porque fé nós temos que obedecer aquilo que Deus está nos falando. Né? E agir, talvez por fé, ele é o caminho mais difícil. Por quê? Porque ele exige um envolvimento pessoal. Ele exige uma causa. Tá? E nós temos que trabalhar dessa maneira, meus irmãos. Então, quando há a possibilidade de compartilhar, gente, nós temos que compartilhar. Tá bom? Nós temos que também aí, né, começar a pensar um pouco mais o que seria, né, a respeito da justiça de Deus, que às vezes a gente está pensando que é um conceito nosso. A justiça de Deus é a disposição, né, que nós temos em fazer todas as coisas, por mais que muitas vezes o nosso direito ele seja negado. Deus é bom, gente? Deus é bom. Né? Eu comentei aqui na semana retrasada, só que muitos de vocês não estavam também, mas já deve ter acompanhado um pouquinho daquilo que aconteceu lá na nossa casa, lá no Peru. Né? Então a gente enviou um vídeo para cá também, para contar um pouquinho daquilo que foi. A Cláudia, ela teve câncer, né? Teve câncer aí no endométrio, né? Nós tínhamos aí um sonho da paternidade, estávamos aí, né, vendo todas essas coisas, estávamos fazendo tratamento, né? E aí, meu irmão, detectou câncer. E foi bem no início. E o que fazer?
A opção é retirar tudo, né? Todo o aparelho reprodutor, né? Por dentro, né, gente? Por fora, normal, né? Sim, não, mas né? Tirar tudo, pessoal. Toda a possibilidade de um sonho que nós tínhamos, né? E aí? Deus, ele continua sendo bom? Continua. Foi legal receber uma notícia como essa? Não foi. Mas só que Deus, ele tem sonhos para nós que a gente não imagina e a gente não pensa. E talvez viver os processos, tá? Ele vai ser doloroso. Né? Viver os processos, gente, vai ser doloroso. Mas o prazer de estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, não tem preço. Então, gente, o exemplo de Jesus foi o quê? Dar a vida. Ele mediu o esforço para dar a vida dele. Por que a gente mede? Porque tudo é difícil, porque tudo é injusto, porque tudo, né, é uma outra causa que não é a causa do Evangelho, que é o qual nós somos chamados para viver. Às vezes nós estamos vivendo distração, né? Então, gente, até antes da morte de Jesus, ele nos ensinou. Nós temos duas histórias muito próximas lá também. Eu queria ler com a gente, tá bom? Vamos ler lá em João 18. Vamos ler só uma. João 18, versículo 4, tá bom? Creio que conhecemos também essa história, né? Fala assim, ó, Jesus, está todo mundo 18, João 18, versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, né? A quem vocês estão procurando? Ui, tomei choque. Ui, né? A Jesus de Nazaré. Responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Então, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem, né, as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, gente, aqui nós temos muita coisa, tá, nesse texto. Primeiro, né, nós vemos ali, que Jesus já mesmo falava assim, ó, sou eu quem vocês estão procurando. Né, assumir o quê? A responsabilidade, né, daquilo que era o chamado e a vocação de Deus naquele momento ali. Né? E aí o que vem e faz Pedro, pessoal? Defendendo a causa do Evangelho, corta a orelhinha do irmão lá, né, do Malco. Né? Mas aí, gente, nós vemos alguma coisa interessante aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ali afiados para cortar os processos mesmo, né? Para cortar a orelhinha, para cortar outra coisa. Por quê? Porque está fazendo mal. E aí, gente? Né? Por que a gente não começa a olhar o todo? Né? Então, gente, o propósito maior ali não era o ganhar, não era o lutar. Qual que era o propósito maior ali, pessoal? Entregar a vida voluntariamente a favor dos outros. Entregar a vida voluntariamente a favor dos outros, irmãos. Né? E morrer. Morrer por desejo, né? Entregar mais do seu tempo. A gente já falou que às vezes é dormir tarde e acordar cedo. Gente, é isso mesmo, tá? E olha só, gente, lá no Peru, as distâncias, para mim, na igreja, sabe quantos quilômetros são? Eram 30 quilômetros. Imagina ser 30 para ir, 30 para voltar, com o trânsito horrível de Lima. Pelo menos umas 2 horas, tá? E aí, gente, imagina isso na semana umas 3, 4, 5 vezes.
E a gente ia de ônibus, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí Deus nos abençoou com um carro, né? Aí já diminuiu o tempo. Né? Mas imagina, uma cidade de 9 milhões de habitantes, a gente cruza a cidade inteira. Né? E aí, pessoal, está difícil? Ah, é cansativo? Ah, é isso, é o outro. Gente, nós estávamos lá em Campo Mourão agora, tá bom? E Campo Mourão está a menos de 100 quilômetros de Maringá. Né? E aí, gente, sabe quantos dias demoravam para chegar lá há 50 anos atrás? 5 dias. Né? Se estivesse chovendo, até 8 dias. Olha só, gente. E aí a gente está vivendo o evangelho aqui, gente, até cômodo, né, para nós muitas vezes. Tá? Por quê? Porque a gente não trata muita coisa. Né? E aí, o dar a vida, ele já saiu da nossa lista. Né? Então, gente, o preço que nós vamos pagar é do compromisso que nós assumimos. Tá? Infelizmente, gente, vai custar caro esse compromisso. Por quê? Porque ele vai custar tudo. Então, não é só os 10% que a gente entrega, uma oferta que a gente entrega aqui, a oferta agora é a nossa vida. Por quê? Porque a gente não sabe fazer outra coisa que não ser, né, trabalhar com o Evangelho. E trabalhar o Evangelho, meu irmão, ele é com o tudo. Tá? E aí, gente, o tempo da graça é o envolvimento integral em qualquer lugar que a gente esteja, seja na escola, no trabalho, na universidade, em todos os lugares, gente. Né? E aí ele envolve também a nossa integridade e o nosso caráter. Ok? Então, gente, isso é algo que a gente deve trabalhar toda a vida. E para a gente chamar alguém de irmão aqui, meu irmão, tem que ser de fato que nós entendemos a convicção dessa relação. Tá? Nós vamos chamar de irmão entendendo. Ah, tem mais um pouquinho aqui. Valeu, Dani. Estou derretendo. Tá bom, tá bom. Agora, olha só, gente. Por quê? Porque os irmãos, eles conhecem as nossas debilidades. Né? O irmão também conhece aquilo que pode ser o nosso potencial para nos ajudar, né, a avançar. Quando um cai, o outro levanta. Sempre, pessoal, com um olhar de misericórdia. Esse é o essencial. Tá? Nós vamos tratar tudo com misericórdia. Me lembro, gente... Vocês lembram que a gente trabalhava com a EPI aqui antes, né? Bem antes de ir para o Peru. E aí nós tínhamos o curso extensivo. Muita gente passou por lá. E muita gente voltou e ficou aqui conosco também um tempo. Né? E teve um irmão em específico, né, que ele esteve conosco, ele começou a se afastar, né, um pouco. E aí o que aconteceu? Né? Chegou um dia, né, uma outra pessoa falou para mim, né, Rafael, o fulano está assim, assim, assado, tem um envolvimento homossexual com outro homem. Falei assim, não, você está brincando comigo, né? Não, é verdade. É verdade. Pergunta para ele. Aí eu peguei e chamei o Gustavo, né? Falei assim, ô Gustavo, vamos lá para nós conversar um pouquinho, né? E aí, gente, nós sentamos com o irmão, e falamos assim, né? Olha, nos contaram isso, 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 mas a gente quer ouvir de você, é verdade? Não é isso que está acontecendo? O que ele falou? Gente, no momento eu vou te falar, só saía lágrima, tá? E abraçar, nada mais. Né? E aí, depois de um tempo, né? A gente falou assim, não... O que mais é difícil aqui para nós é a gente não ter esse ambiente onde a gente possa conversar todas as coisas. No ambiente que a gente fala que é familiar. Estou tomando choque aqui. No ambiente que a gente fala que é familiar. Né? Então, isso era preocupante para mim. E aí, ele me perguntou, e aí, Rafael, o que vai acontecer? Eu falei assim, nada. Como assim? E o louvor? Não, meu irmão, você vai continuar? Isso aí foi um acidente, não foi? Foi. Então vamos continuar, ué. Agora o seu lugar é estar com a família. Seu lugar não é estar em outro lado. Você tem que estar na família. E aí, gente, nós fomos acompanhando um pouco mais, um pouco mais. E aí o que a pessoa decidiu? Não estar mais.
Foi por falta de amor? Vocês estão entendendo? Né? Então, gente, nós temos que começar, né, a trabalhar um pouco mais isso nas nossas relações, ok? Porque seria algo contraditório a gente chamar alguém de irmão se ele realmente não tem o espaço para fazer todas as coisas que até que ele queira fazer, que são contra aquilo que nós cremos, mas nós temos que dar a oportunidade para ele fazer parte da família. Né? E que a nossa vida, gente, seja aí, na verdade, um aprendizado constante, né, para os demais. E que nós também possamos aprender dos demais, em todo o tempo. Né? E era isso, pessoal, que eu queria compartilhar, acerca da gente viver, né, de uma maneira digna, diante da nossa vocação, dizendo que somos família. Amém? Quantos querem isso de verdade, pessoal? Né? Eu gostaria que a gente pudesse orar. Amém? Podemos orar todos? É para que Deus nos ajude, porque Deus precisa nos ajudar, gente. Porque às vezes a gente vai viver o contrário muitas vezes, tá? A gente vai agir com a falta de misericórdia muitas vezes. E nós precisamos de Deus para ser o equilíbrio aí. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por esse dia. Queremos te louvar pela oportunidade que nós temos de estar junto aqui, Pai, de ser realmente família. Que entre nós, Deus, haja esse ambiente, Deus, que entre nós, Deus, haja realmente, Deus, essa vontade, haja também esse desejo, Deus, de poder, Deus, trabalhar juntos acima de qualquer coisa, porque é o nós, Pai. O reino é o nós, não sou eu, Pai. Derrama sobre nós o teu poder, Deus, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, para que a gente possa, Deus, trabalhar, Pai, arduamente, Deus, para avançar o teu reino, Pai. E não deixando para trás, Deus, não deixando para trás nenhum daqueles que o Senhor deixou ao nosso cuidado, Pai. Nós queremos ser relevantes, Deus. Nós queremos amar, Pai. E amar, Deus, sem medida. Para que todos aqueles, Deus, que o Senhor trouxer, Deus, por adoção para a nossa família, Deus, nós possamos fazer com que eles sejam parte dessa família verdadeiramente. Derrama, Deus, sobre nós, Pai, realmente o teu poder, graça, unção, sabedoria, entendimento, para a gente poder fazer todas as coisas segundo a tua vontade, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.